A gente conversa agora sobre esse assunto também com a jornalista Shadia Kobeissi. A Shadia, ela morou muito tempo no Líbano. Ela hoje mora em São Paulo, né? Conversa conosco. O diploma dela foi revalidado em São Paulo, embora ela tenha se graduado lá na Universidade do Líbano. Mas ela tem familiares, né? Mantém ainda uma relação estreita com esses familiares. E eu conversei, inclusive, com ela, né? Mandou alguns áudios, a gente exibiu aqui, Chad, os seus áudios. Queria saber de você, qual é a situação dos seus familiares e o que que eles contam, né? Depois desses primeiros 2 dias de impacto. O mundo inteiro ficou impactado. Bom dia para você. Bom dia, Cíntia, tudo bem? Tudo. Primeiramente, eu queria agradecer por estar participando no programa, agradecer o Sávio Lages, que nos colocou em contato, né, que é um companheiro no nosso portal. E eu queria, antes de tudo, dar os meus sentimentos para todo o povo libanês, todos os descendentes de libaneses no Brasil, que aqui no Brasil é a maior colônia de libaneses do mundo, né? Então, eu tenho vários parentes no Líbano, mas graças a Deus eles estão bem, mas eles tiveram perdas assim, as casas foram atingidas, né? Os móveis, os carros, tudo isso, mas graças a Deus eles não estavam lá no momento da explosão, né? Isso que deu um alívio muito grande nesse sentido. Mas há muitos amigos, há muitas pessoas que ainda não entramos em contato, pessoas mais distantes, mas pelo que se sabe, está assim, tudo bem com eles, graças a Deus, né? Mas é muito triste, porque é um lugar que eu andava lá, um lugar que eu passeava com a minha família. Então, assim, ver isso, para quem morou lá, é muito mais chocante, né? Minha prima, por exemplo, eu falei com ela não estava, ela ficou sem escutar até a noite, de tanto que a explosão foi alta, né? Pensaram que era terremoto, teve gente Uhum. que pensou que foi bomba atômica, né? E no Isso. Líbano, eles estão acostumados com guerras, conflitos, assim, essa vez surpreendeu até eles que já passaram por muitos conflitos e muitos problemas, né? Uhum. Assim, foi muito Você, chocante mesmo, assim, né? você já mora há quanto tempo no Brasil, Chad? Então, eu nasci no Brasil, né? E eu fui para o Líbano, na época eu fui fazer faculdade, meu pai é libanês, né? Eu sou brasileira e libanesa, né? Mas eu nasci no Brasil. Ok. E faz 6 anos, mais ou menos, que eu voltei para o Brasil. Meu pai, ele morreu lá, e antes de ele morrer, ele falou, voltem para o Brasil. Começou aquela situação muito tensa por causa da guerra na Síria, né? O Estado Islâmico começou a fazer ataques terroristas no Líbano. E Uhum. antes de morrer, meu pai falou: voltem para o Brasil. E nós voltamos, né? E agora a situação do Líbano está realmente cada vez pior. A economia está com muitos problemas, né? Então, assim, tudo isso, quer dizer, foi bom que a gente voltou agora, né? Que estamos aqui, né? Entendi. Pois é, 6 anos, então você realmente pegou a crise, né, intensa, e hoje a gente tem Sim, essa situação política, econômica, social, ou seja, é uma exatamente. tragédia de grandes proporções, até por conta Olha, desse contexto, né? Pois não, Chad? sim, o que foi muito triste lá no Líbano sobre essa explosão é que vários bombeiros morreram, porque o que aconteceu? Quando começou a ter o fogo, o corpo de bombeiros foi acionado, né? E aí, nesse instante, foi muitos carros de bombeiros para lá, tudo. E depois teve a grande explosão. Então, quer dizer assim, os bombeiros, eles morreram, muitos morreram, né? Foi muito, muito triste lá, né? Agora, sim, o que está acontecendo lá é que essa história de que está armazenado o nitrato de amônio em grande quantidade, né, eles estão investigando isso, como você falou, muitos estão em prisão domiciliar, né, os chefes do porto, as pessoas que trabalhavam lá, os responsáveis, mas, na verdade, ainda não se sabe se a explosão foi acidental ou intencional, Uhum. porque, assim, essa substância, o nitrato de amônio, ela por si só, ela não é explosiva, né? Isso. Mas com outros fatores pode causar essa grande explosão.
E como o Líbano passa por a sua maior crise de toda a história, essa é a maior crise que está acontecendo no Líbano, né? O preço de tudo está caro, a água, sem água e eletricidade, como você falou, a moeda desvalorizada, e os bancos também que confiscaram o dinheiro da população, e fora os conflitos políticos que tem internos, e às vezes com países vizinhos, quer dizer assim, não se sabe ainda se isso foi uma coisa assim, um acidente, uma coisa que aconteceu. De qualquer maneira, houve negligência do governo por aquele material estar naquela região, né? De qualquer jeito, houve essa negligência. Só que não se sabe também se essa explosão foi causada por um terceiro fator que fez com que tudo isso explodisse, né? Uhum. Então, assim, muito triste. Há essa dúvida pairando na cabeça das pessoas lá, porque tem todo um Muito. contexto, né? Como você falou, por exemplo, essa informação dos bombeiros, eu não sabia que havia morrido um número grande de bombeiros. A gente viu que continuavam as explosões, né? Mas também a gente ouve mais a informação aqui de que está mais para acidente. Então, na cabeça da população, no imaginário da população, passa ainda muito forte a possibilidade de não ter sido, né? Olha, Cíntia, os libaneses não estão acreditando nessa coisa de acidente. Assim, muitos jornais do país mostram que as pessoas assim claro que elas estão primeiramente chocadas e tristes, mas elas já estão começando a ficar com esse sentimento de querer justiça. Eles não acreditam que isso tenha sido um acidente. Primeiro porque teve, como eu falei, a negligência de ser armazenado durante 7 anos nessa região, que é muito perigoso a forma que foi armazenado isso daí. Já houve um erro, já há culpados. Mas a questão é, como eu te falei, se há alguém que fez com que aquilo explodisse. E os libaneses realmente, eles acham que há. Eles acham que que não foi um acidente, porque exatamente nessa época, quer dizer assim, há uma grande suspeita, mas nós vamos ter que esperar o comitê de investigação, né, que eles falaram que em 5 dias vão dar um parecer para a sociedade, né? Agora tempo assim, vamos ter que aguardar, na verdade, né? Chádia, Mas, assim, e a situação também em relação à Covid não é boa também, né? não é boa. Eu ia te falar exatamente isso, que aumentou pelo menos 300 casos, porque assim, lá no Líbano, o Covid-19 estava um pouco controlado, né? O Líbano tinha 5.000 casos, mais ou menos, de Covid-19 e aumentou em 300 casos porque nos hospitais teve um contato absurdo, sem o mínimo de, né, claro, cuidado, nessa situação não dá para a pessoa nem usar máscara, nem pensar máscara. Imagina os corpos tudo assim ensanguentados, isso nem passou pela cabeça deles, né? Não tem como, são coisas maiores que acabaram tomando conta de tudo, né? Então, assim, mas isso pode aumentar muito, né? Inclusive é uma preocupação muito grande, né? Assim, muito, muito grande realmente. Sim, imagino. Tem algum caso? Pois não, pode falar. Eu ia perguntar para você, porque a gente viu muitas imagens incríveis. A noiva que estava fazendo um ensaio, o padre, a imagem do padre foi impressionante. A que mais me impressionou, na verdade, o padre, muito impressionante, mas também o escritório da BBC, onde estava a jornalista, né? A gente até tem essa imagem aqui, porque ontem eles divulgaram como ficou o escritório. É impressionante, né? A destruição. Tem o vídeo inicial da repórter, estava conversando, né? Quer dizer, conversando não, participando era uma participação jornalística lá no escritório da BBC, direto do escritório com outro repórter. Então, eu queria saber de você, se além desses casos que a gente conhece, se você ficou sabendo de mais histórias assim. Então, eu fiquei sabendo, né, de jornais, né, lá no Líbano, que foram também destruídos. Eu também teve em hospitais. O mais triste, assim, o ocorrido foram em hospitais, porque como veio muita gente, muitos hospitais foram também atingidos, né? Esse foi o grande problema. Tem uma foto de uma enfermeira, né? O médico, eu acho que era enfermeira mesmo, segurando 3 bebês recém-nascidos no colo. Eu vi essa foto, fiquei impressionada com isso.
essa foto, porque assim, ao redor dela tinha corpos, nossa, e essa foto, assim, principalmente, assim, minha prima falou muito para mim dela, que repercutiu muito lá no Líbano, que ela estava segurando aquelas 3 vidas como a coisa mais sagrada, assim, para ela, mas e ao redor daquela vida, tanta morte, né? Então, assim, olha, uma coisa realmente, assim, muito bárbara, muito chocante, inesperada para todos. Mas olha, o mais importante, Cíntia, que eu volto a falar, é que as investigações devem ser feitas, claro, e mesmo assim devemos desconfiar, porque lá é uma região muito, muito disputada em relação a território, território geograficamente falando, em muitos fatores. Então, assim, devemos sim levantar. Essa é a foto, né? Essa é Essa é a a foto, foto consegui aqui essa da foto. É enfermeira uma aqui. enfermeira mesmo, é uma enfermeira mesmo. Uhum, enfermeira. É uma imagem Então, incrível. segurando os bebezinhos, assim, de uma maneira. E uma coisa que me chocou também, que eu queria falar, foi um rapaz que ele estava na varanda filmando, né? E a mãe falando para ele: entra, 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 entra para dentro. E ele continuou lá filmando. E aí veio aquela explosão, porque a princípio estava aquela fumaça, né? Uhum. E aí ele estava filmando. E depois disso, veio aquela grande explosão que aí assim entrou em tudo lá, assim, atingiu e disse que esse rapaz morreu, né? E a mãe pedindo para ele: entra, por favor, entra, entra, entra. E assim, É. ninguém espera que da sua casa, o que mais assim também chamou muita atenção assim, é que tinham pessoas filmando da sua casa. Sim, Eu, quando eu sim. estava no Líbano, teve uma explosão perto da casa do meu pai, do lado, coisa de 3 minutos. Então, quando acontece isso, e naquela época foi o Estado Islâmico que falou, fez a autoria, admitiu a Uhum. autoria, né? E quando a gente estava lá, aquela fumaça, as pessoas saem para tirar fotos, saem para filmar. É natural que você vá ver na varanda o que está Sim. acontecendo, mas você não espera uma explosão, mega explosão como essa, vir te atingir dentro da sua casa, né? Não, Apesar que é. quando teve essa explosão, os vidros, assim, caíram de alguns andares do prédio do meu pai, tudo, mas nada assim desse tamanho, nunca teve nada desse tamanho assim. Só em 2006 que teve a guerra com Israel, que eu estava lá também. Depois eu fui como refugiada para a Síria nessa época, para você ter ideia, né? Antes a Síria estava acolhendo as pessoas, né? Nessa época, em 2006, quando teve a guerra com Israel, teve, claro, aí foi uma catástrofe lá no subúrbio de Beirute, os prédios estavam tudo caído, você via, parecia uma coisa de filme, mas nada, 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 assim, foi, tipo assim, essa explosão, ela se tornou, foi uma coisa muito grande, assim, que Uhum. surpreendeu, depois de 2006, eu acho que esse, com certeza, foi a coisa mais difícil que aconteceu no Líbano, talvez até mais que de 2006, porque foi uma coisa muito inesperada. Tá certo. Realmente, Chádia, eu agradeço muito, né? Um prazer em conhecê-la, pena que nessas circunstâncias, prazer. agradeço muito a sua participação, conversar com a gente, falar sobre isso, você que vivenciou muitas outras situações trágicas numa Um região que já é pouquinho. de conflito. Obrigada, quero desejar um bom dia e espero que a gente Obrigada. volte a conversar quando tivermos mais informações, né? E você também tiver o espaço aqui está aberto para você. Muito obrigada. Cíntia, Pois não. Cíntia, eu queria agradecer, e a última coisa que eu queria te falar é agradecer todos os países que estão ajudando, Sim, inclusive claro. o Brasil, e toda a ajuda de todos. Agradecemos muito toda a comunidade libanesa. Obrigada, querido. Um bom dia para você. Obrigado. Bom dia. Muito bem. A Chádia hoje mora em São Paulo, como a gente falou, mas ela tem dupla nacionalidade e veio embora exatamente por causa da guerra na Síria, né? O pai morreu, a situação se agravou, ela acabou vindo para cá.